O lance é o seguinte, senhores. Bohr, ele tentou arrumar uma maneira de explicar um problemaço que era o espectro discreto do átomo de hidrogênio. Deixa eu pegar uma figura aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Espectro discreto do átomo de hidrogênio. Vamos, firma. Eu quero imagens, imagens. Cadê uma boa imagem aqui? Deixa eu ver se essa é boa. Uma boa imagem. Vai, carrega a imagem. Criar imagens. Aí. Então, olha só, senhores. Isso daqui era um problema que a física clássica não conseguia explicar, né? Por quê? Quando você aquecia um sólido e ele emitia luz, e você analisava essa luz, você tinha um espectro contínuo, certo? Ele emitia todas as cores, tá vendo? Vermelho, amarelo, verde, tudo bonitinho aqui, né? Mas quando você pegava um gás e aquecia, ele não emitia um espectro contínuo, ele emitia um espectro que falamos discreto. Tá vendo aqui que ele emite algumas cores? Não são todas. Você tem aqui algumas raias, aqui umas franjas, né, que ele emite e o resto não. E olha que legal, quando você aquece um sólido, passa a luz por um gás frio e depois analisa essa luz, olha que legal, você tem um espectro contínuo sem as cores que o hidrogênio estava emitindo, que o gás estava emitindo. Olha que legal. Ele vai absorver o gás, né? Ele está absorvendo aquelas cores que ele emitia. E a galera não entendia isso, né? Por que, cara, que um sólido, todas as cores, gás, algumas. E quando a luz passa no gás, ele absorve aquelas que ele emite, né? A física clássica não conseguia explicar isso. Na verdade, a previsão da física clássica era outra, que o espectro deveria ser sempre contínuo. Ok? E um outro problema também, né? Que o Thor, ele, como diz o povo hoje em dia, né, matou 2 coelhos com a caixa d'água só, né? Com a caixa d'água só. Ele também explicou a estabilidade do átomo. Por quê, né? O átomo de hidrogênio, você pega aqui um próton e um elétron dando rolé aqui, né, cara? Era para o elétron cair dentro do próton. Ele não ia ser estável isso daqui, né? Ele, aceleração centrípeta, para ele ser, acho que eu já falei isso aqui, né? Deveria ter aceleração centrípeta para ficar orbitando, ele teria que emitir radiação, porque carga elétrica acelerada emite radiação, então ele deveria perder energia, se ele perde energia, ele está perdendo cinética, ele vai cair dentro do núcleo e o átomo vai deixar de existir. Mas a gente sabe que os átomos existem há 13,6 bilhões de anos, então a física estava errada. Olha que coisa. E aí o Bohr, tentando explicar essas duas coisas, ele criou 2 postulados sensacionais. Olha só o que o Bohr disse, senhores. Deixa eu pegar aqui o átomo de Bohr. Olha só, eu quero do hidrogênio, porque isso aqui tudo ele fez com hidrogênio, viu, gente? Olha só o que Bohr pensou. É legal que ele cria 2 hipóteses, sabe? Ele fala assim, ó, vamos assumir, que esse negócio cabreiro, vamos assumir que funciona assim. A gente não sabe por quê, mas depois a gente procura saber também. Mas vamos assumir que seja assim e ver o que dá. São 2 hipóteses sensacionais, né? E isso é muito comum na ciência, né? Você verifica um fenômeno, os resultados experimentais e cria hipótese, depois testa essas hipóteses, né? Se elas estiverem corretas e funcionarem com outros fenômenos, a sua hipótese está correta, ela vai virar uma lei, né? A lei é isso, a gente fala que funciona assim, mas ninguém sabe por quê, tá bom? Então o Bohr ele faz 2 hipóteses aqui, 2 postulados que são os seguintes, ó. Primeiro postulado: as órbitas são discretas. Órbitas discretas e estacionárias. O que isso significa?
que o elétron orbitando o núcleo, ele não pode estar em qualquer lugar. Ele tem regiões que ele pode estar. Órbitas discretas, não é contínuo. Entende isso? Todo mundo entende aí a diferença de contínuo, discreto, analógico e digital? É isso, né? O analógico ele é contínuo, o digital ele é discreto. Ou é ou não é, tá bom? E, então, os elétrons eles tinham órbitas discretas e estacionárias, né? E outra hipótese de Bohr, essa daqui, infelizmente, aparece uma grandeza física que não estudamos, que é o momento angular, né? E a gente não vai estudar também. Não é que é complicado, não, mas isso não é visto no ensino médio, assim. Livro nenhum tem isso de ensino médio. Mas é o seguinte, o Bohr chega e fala o seguinte, ó. O momento angular é quantizado. Isso é sensacional. Essa grandeza física, momento angular, que o elétron ele possui, ela não pode ser qualquer valor. Ela é quantizada. E o legal é que essa quantização, né, é dada por NHF, tá? NHF. Essa quantização, olha aqui. N pode ser 1, 2, 3 e por aí vai, tá? Esse N aqui, isso aqui é um N, tá? Como é que faz N? Eu esqueci como é que faz o N, gente. Esse aqui é um N, parece com H, né? Mas é um N, viu? Então, um N ele não pode ser qualquer valor. Ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sacou? E o legal é que são múltiplos de um menor valor. Existe uma energia fundamental, um mínimo de energia que o elétron pode ter, menor que aquela ele não pode. E as outras energias que ele pode ter, elas são múltiplas da mínima. Olha que legal isso. Isso explicava. A gente não sabe por que é assim, né? Mas isso explica. Por que o elétron não cai no núcleo? Porque ele tem uma energia mínima, menor que aquela, ele não pode ter. E as outras energias que ele pode ter são múltiplas e maiores do que a fundamental, do que a mínima. Sacou? Então o Bohr está quantizando a estrutura da matéria. Entenderam isso, senhores? Essa parte aqui, tá tranquilo? Perguntas, comentários? Nada? Vocês estão aí, gente? Estão acompanhando? Tudo certo? Sim, estão aqui. Olha, estão entendendo isso aí, gente? Zerando? Dúvidas? Ai. Oh. Tô triste, viu? Ah. Não é de triste, não. Foi que, tipo assim, essa matéria é muito complexa e eu preciso de um tempinho pra absorver. Não, tranquilo. Ah, não, Fábio, é muita coisa pra poder pensar, porque eu começo a pensar em muita coisa. Aí. Não tá. Então vamos lá, vai pensando aí, qualquer coisa você me interrompe aqui pra você perguntar. E olha que legal, galera. Com esses dois postulados, Bohr conseguia explicar o espectro discreto e também conseguia explicar a estabilidade do átomo. A estabilidade do átomo já justifiquei, porque tem uma energia mínima, menor que aquela não pode ter, a natureza não aceita, Deus fez assim, né? E o outro argumento, né, que justifica o espectro discreto é que, olha que sensacional, o elétron ele pode estar nessas órbitas discretas e estacionárias. Ele pode mudar, ele pode transitar entre essas órbitas. Então ele pode, por exemplo, passar do nível 1 para o nível 2, ele pode passar do 1 para o 3, ele pode passar do 3 para o 2, do 3 para o 1, sacou? Mas entre elas não pode. Mas nelas pode. E ele pode transitar entre elas. E toda vez que o elétron transita de uma órbita para outra aqui, né, que a gente chama de salto quântico aqui, ele passa de uma órbita, por exemplo, da órbita 2 para 3, ele tem que ganhar energia para isso acontecer. Ele só pula da órbita 2 para 3 se ele ganhar energia. Então você tem que jogar energia nele para isso acontecer, certo? E a energia que você tem que jogar, ela é
exatamente igual à diferença de energia do nível 3 para o nível 2. Ou seja, existem energias específicas para cada órbita que o elétron pode ter. Quando ele transita entre duas, ele tem que absorver ou emitir, né, energia cuja ela seja igual a diferença. Eu queria falar fóton por enquanto. Ele tem que absorver ou emitir uma energia que é igual à diferença de energia desses. Opa, volta computador. Tá. James. Oh, meu Deus do céu. Aí, voltou. Eu acho que o que faz é memória RAM. O Nelson podia achar uma memória RAM pra mim, 16 GB, tipo uns R$50 igual esse fone, né, Nelson? Quem sabe você acha aí pra mim, Nelson? 16 GB de memória RAM que seja Ô, mas Fabão, é R$50. DDR3 ou DDR4 que você tá querendo? DDR4. Nossa, aí é complicado. Não tem uma não? Uns R$60 mais ou menos? Cara, 16 GB, pelo menos 16 uns é R$500. muito. Que isso, vale um negócio desse não, Nelson? Tá doido? É, cara. Pode ser 8 GB, pode ser 8. Arruma pra mim 8 GB, DDR4, tipo, né? você consegue usar por uns 300, 250, Ui, dependendo. credo, tá doido. 300 Não, dá pra fazer uma DDR4 é automação. caro, se você for DDR3 não é tanto não. Não, o meu acho que é 4, cara. Acho que é. Vou desmontar meu notebook hoje aqui, mas eu acho que é DDR4, viu? Aí vamos lá. Vai procurando pra mim aí, Nelson. Uma pra mim, baratinho. Chega de um dia pro outro também, viu? Olha só. E pouco tempo antes, né, Einstein tinha demonstrado o efeito fotoelétrico, explicado o efeito fotoelétrico, né, que é a próxima matéria nossa, tá? E ele mostrava que a luz era composta de bolinhas, a qual a energia era HF. Né? Então essa energia aqui, ó, que o elétron tem que absorver ou emitir, né, ela é um fóton. Ele vai, se ele pular do nível 2 para o 3, quer dizer que ele absorveu um fóton. Se ele vai do 3 para o 2, ele vai emitir um fóton, que é as bolinhas de luz. Lembra? Fiz uma introdução primeiro, falei, Einstein achou isso aqui, lembra disso? Nós vamos ainda aprender o que Einstein fez, viu? Mas aí o Bohr mostrou o seguinte, ó, essa diferença de energia entre os níveis aqui, ó, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 1, né? Ela é igual a HF, que é a energia do fóton, das bolinhas de luz que o elétron vai absorver ou emitir quando ele transitar para esses subníveis aí. Entenderam, senhores? Isso aqui? E por que isso explica o espectro discreto? Porque agora o elétron ele não pode emitir nem absorver qualquer cor. Ele só vai emitir e absorver aquelas cores, a qual os fótons, que constituem aquelas cores, porque lembra que a cor depende da frequência? Lembra aqui? Pois é, o elétron só vai emitir ou absorver os fótons, a qual a energia seja igual às diferenças de energia dos níveis que ele pode ter. Sacou? E como cada átomo é de um jeito, né, os níveis são diferentes, então se você tem um gás, ele vai absorver e emitir só algumas cores, que são aquelas que existem diferenças de energia ali dos níveis. Tá? Ó, Vezó, mas por que eles não explicam o sólido? O sólido é contínuo, você esquenta o sólido, ele emite todas as cores. E infelizmente, essa parte aí é um pouquinho abstrata e eu não cabe explicação aqui agora. Tá bom? Por que o sólido emite espectro contínuo, ok? Bom, acho que uma explicação bem simples, só para você ter uma noção, porque você tem um emaranhamento de níveis entre os átomos. O sólido, a distância é menor, e o elétron ele acaba transitando de um átomo para o outro. Então você tem infinitas possibilidades de diferença de níveis entre os átomos, entende? Né? Então, por isso que é espectro contínuo, tá? Mas é uma explicação bem superficial aí, é um negócio mais complicado, tá bom, gente? Dúvidas aqui, senhores?
Imagina, estou explicando um átomo de Bohr de física quântica. Ninguém tem perguntas, dúvidas? É comum ter, sabia? Ah, não. Beleza, não. Muito bem. Que bom que vocês entenderam o átomo de Bohr aqui. Ah, outra coisa aqui que Bohr conseguiu fazer que foi sensacional, né? Além dele criar esses dois postulados que são verificados, que tudo funciona assim, né? O Bohr, ele também, aplicando a conservação da energia, com o segundo postulado dele, que é a quantização do momento angular, ele consegue encontrar todos os raios possíveis do átomo de hidrogênio. Isso foi sensacional, senhores. Aqui, assim, a dedução dessa equação não é complicada, porém, ela exige uma lei que vocês ainda não viram, que é a lei de Coulomb. Vocês vão aprender lá no terceiro ano, tá bom? Então, eu não vou deduzir essa equação, e nem a momento angular também vocês não viram, então não vale a pena deduzir essa equação aqui, mas eu vou te contar essa equação. Olha que legal. A equação que Bohr chegou para os possíveis raios, né, das órbitas dos elétrons, né, do átomo de hidrogênio, essa equação ela é igual a N2 epsilon zero, vou explicar, tá? O que é cada uma grandeza aqui. H ao quadrado sobre π m elevado a 2. Essa é a equação que Bohr encontrou, tá? Fazendo alguns desenvolvimentos algébricos, tá? Nada complicado, muito simples, na verdade, esse desenvolvimento algébrico, utilizando três coisas: conservação da energia, quantização do momento angular e a lei de Coulomb, tá? Juntando essas três coisas, ele chegou nessa equação. E o que essa equação mostra pra gente? Olha que legal, galera. N é um número inteiro, tá? Ele pode ser 1, 2, 3, tá? Assim por diante, beleza? O epsilon zero, ele é a permissividade elétrica. Essa constante aqui, vocês não viram, tá? Isso aqui vocês vão ver no terceiro ano. A permeabilidade, a permissividade elétrica, tá bom? Isso aqui vocês vão aprender no terceiro ano. Mas por enquanto, então, pense que isso daqui é uma constante apenas, tá? Que ela vale 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, e a unidade aqui não importa agora para vocês, tá? É o Faraday por metro, tá? Então pense que isso aqui é só um númerozinho que você tem que colocar lá, ok? O H, ele é a constante de Planck, que vale 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joule vezes segundo, é a constante de Planck. O π você conhece. A massa é a massa do elétron. Deixa eu colocar o nome disso aqui para você, ó. Isso aqui é a permissividade elétrica do vácuo. Permissividade elétrica. O H é a constante de Planck. A constante de Planck, gente, é aquela do... Lembra naquela introdução histórica que Planck fez um artifício matemático para encontrar a curva, né, que aparecia lá na radiação de corpo negro? Lembra? O H é a constante lá que o Planck tinha encontrado, ok? O M, ele é a massa do elétron. E quanto que vale a massa do elétron? 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas. Essa é a massa do elétron. Massa do elétron. Tá? E faltou alguma coisa? Faltou. O E
esse Ezinho aqui, ó, ele é a carga do elétron, tá? Que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Isso aqui é a carga do elétron. Vocês também vão aprender o que é carga elétrica, tá lá no terceiro ano. Então, por enquanto, a gente assume aqui que isso daqui são constantes, tá? Tá vendo aqui? Tudo isso é constante. É um númerozinho que você tem que colocar ali. Então, olha que legal, cara. A única variável que tem aqui, só tem uma variável. É o N. O N é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que legal. Que são os estados possíveis que o elétron pode ter. Então, qual que é o mínimo, né? O menor raio que o átomo de hidrogênio pode ter? Quando o elétron está no seu estado fundamental, no seu estado não excitado de mais baixa energia, que é quando o N é igual a 1. É o menor que pode ter. E sabe quanto que dá o raio, senhores? Vamos falar do diâmetro, acho que fica mais fácil. Quando você faz essa conta aqui para encontrar o tamanho do átomo de hidrogênio, né? A gente encontra um angstrom. Na verdade, essa unidade, o angstrom, ela foi criada devido ao tamanho do átomo de hidrogênio. Um angstrom. E sabe quanto que é o angstrom? 10 elevado a menos 10 metros. Senhores, olha que loucura. Você tem noção do que Bohr está fazendo, cara? O cara ele está medindo um átomo de hidrogênio sem utilizar nenhum equipamento de medição. Você tem ideia do que é isso, cara? O cara encontrou o tamanho do átomo de hidrogênio sem usar um instrumento de medição. E ele não encontrou um só, não. Ele encontrou todos os possíveis tamanhos de átomo de hidrogênio que existe. Porque na medida que você excita o elétron, você dá energia para ele, ele pula, então o átomo está aumentando, não está? Ele achou todos possíveis. Olha que loucura. O que Bohr fez? Os físicos são muito doidos, né, gente? E outra coisa que o Bohr fez, que é fundamental, cara, que utilizamos demais, é que o Bohr, pelo mesmo processo, tá? Que eu não vou deduzir aqui, não vale a pena. Ele encontrou também os valores de energia que o elétron pode ter no átomo de hidrogênio. E sabe quanto que é? Menos 13,6 dividido por N ao quadrado elétrons volts. Olha que loucura, senhores. Pessoa, que parada é essa aí de elétron volt, hein? O elétron volt é uma unidade de energia, tá, gente? Um elétron volt equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Ok? Lembra do joule, né? Unidade de energia? Pois é. 1,6 vezes 10 a menos 19 joules é o que a gente chama de 1 elétron volt. Então, cara, olha que legal. O Bohr, ele encontra todas as energias que o elétron pode ter num átomo de hidrogênio. Em que N, já falei ali em cima, né? O N, ele é 1, 2, 3 e por aí vai. Olha que legal. Professor, mas por que é negativo? Por que tem esse menos aí? É porque é o seguinte, esse menos é que ele mostra, né, que o elétron está preso ao núcleo. Então ele tem uma energia negativa. Por quê? Tem jeito de arrancar o elétron do núcleo? Tem. Quando o elétron tiver energia zero. Sacou? Tipo assim, tá aqui o núcleo, o elétron tá aqui, né? Então ele tem uma energia negativa. Se ela for aumentando, ó, quando o elétron chegar em energia zero, ele tá solto. Ele acabou de arrancar do núcleo. E se ele tiver energia maior que zero, além dele arrancar do núcleo, ele também tem cinética. Ele está fugindo do núcleo. Entende? Então, quando o elétron está preso no núcleo, a energia dele tem que ser negativa.
Por isso esse menos aqui, tá? Então, ó. Fabrício, Oi, Isabela. calma. Então, quando ele tem energia zero, ele tá andando para fora saindo do núcleo? É o momento que ele tem energia suficiente para esquecer do núcleo. É a mínima que ele precisa. Sacou? E quanto que ela vale Tá. no átomo de hidrogênio? Quanto que ela vale? Muito simples. Olha só, Isabela, que coisa maravilhosa que Bohr fez. Qual que é a, a, a energia fundamental do elétron no átomo de hidrogênio? A mais baixa energia que ele pode ter é quando o N for 1, certo? Então fica, a primeira energia do elétron vai ser menos 13,6 dividido por quanto? Por 1, porque é 1 ao quadrado, então é menos 13,6 eletronvolts. Olha que legal. Então a menor energia que o elétron pode ter, que é quando ele está ali agarradinho no núcleo, que é quando o átomo de hidrogênio tem 1 angstrom de tamanho. É o menor tamanho que o átomo de hidrogênio pode ter. Qual a energia mínima necessária que você tem que dar para esse elétron, para ele arrancar do núcleo, para ele fugir do núcleo? Você tem que dar 13,6. Porque se você der para ele 13,6, qual a energia que o elétron fica? Zero. E se o elétron está com energia zero, significa o quê? Opa, estou livre do núcleo. E se você der qualquer tanto de energia a mais, qualquer um, além do elétron arrancar do núcleo, ele tem cinética agora. Ele foge do núcleo. Sensacional, né, senhores? Olha o que Bohr fez. Senhores, vocês têm noção do impacto disso? Bohr, ele está agora criando a tabela periódica moderna. Você tem noção? Oi, Isabela. Uma coisa, não sei se é uma pergunta burra, mas por que ele quer fugir do núcleo? Por que ele não quer afastar? Pelo contrário, ele não quer. A natureza, ela tende o estado de energia mais estável que tem. E qual que é o estado de energia mais estável? É quando o N igual a 1. Ou seja, é quando o átomo de hidrogênio está pequenininho, bonitinho ali na menor energia dele, orbitando, feliz da vida. O problema é que a vizinhança, nós, por exemplo, vamos perturbar isso daí, vamos dar energia para ele arrancar dali, entendeu? Mas ele não quer fazer isso. Ah, tá. Agora eu entendi. Sacou? Inclusive, a gente tem um próton aqui, né? Se o elétron for caminhando em direção ao próton, ele quer cair lá, ele quer ficar pertinho do núcleo orbitando ele. Né? Só que na hora que ele vai caindo, chega uma hora que ele tem uma energia mínima e ele fica ali preso ali naquele estado estacionário. Sacou? Sim, obrigada. Nada. Sabe? Fala, miséria. Deixa eu te perguntar um trem. Pode ser burro também, mas é porque, tipo assim, se então tem como a gente tirar esse elétron desse átomo, não dá pra, tipo. Isso aí não gerou também várias outras descobertas sobre o que fazer com esse elétron que saiu? Então, na verdade, há muito tempo antes, 1887, Hertz já conseguia arrancar elétrons que não estavam presos aos átomos. Mas isso existe, professor? Tem situação que o elétron não está preso no átomo? Tem um monte. Por exemplo, todos os metais, ô miséria, qualquer metal na superfície dele, existe uma nuvem de elétrons soltos que não estão presos aos átomos. Eles ficam passeando ali. Olha que legal. Sacou, miserando? Saquei. Nossa, esse trem do elétron que fica passeando agora me deu negócio na cabeça. Mas isso justifica um monte de fenômenos elétricos que são extremamente comuns para a gente. Por exemplo, por que os metais conduzem? Porque eles têm elétrons que ficam passeando. Não, aí, tipo assim, parece que abriu uma porta na minha cabeça, sabe? Então, Muito... diga a frase de Bohr, não, de Planck, quer dizer, uma maravilhosa paisagem começou a descortinar. Sensacional, né? Física é louco demais, né, gente?
Cara, Bohr começa, então, a montar a tabela periódica. Ele encontrou tudo do hidrogênio. Quando você pega lá a tabela periódica e vê lá raio do hidrogênio, lembre-se de Bohr. Cara, com o primeiro elemento ali, o mais simples, Bohr descobriu tudo dele. E o resto foi possível toda a tabela periódica. Ou seja, a Bíblia dos químicos, né? Toda a tabela periódica foi feita, desenhada, todos os dados dos átomos, tudo pela equação de Schrödinger. Né? Tudo isso que o Bohr fez, senhores, com esses postulados, né? Se você pega a equação de Schrödinger, coloca ela num átomo de hidrogênio, né? Tipo assim, você pega ali um próton e um elétron. O que eles têm? Joga na equação de Schrödinger, você consegue encontrar tudo do átomo de hidrogênio, tudo que Bohr já tinha encontrado. As energias possíveis, os tamanhos, tudo. E muito mais que Bohr conseguiu encontrar, tá? Porque o Bohr aqui é um negócio bem simples. Apesar dele ser o primeiro, ele não encontra tudo, não. Tem um monte de coisas aqui que eu não vou contar para vocês, tá? Que ele não encontra, tá? Mas a equação de Schrödinger descobre tudo. E não é só do átomo de hidrogênio, não. Se você pegar lá o maior átomo que tem, o frâncio, pega o frâncio ali, quantos prótons, elétrons e tal, joga na equação de Schrödinger, o resultado da equação te conta tudo. O tamanho do átomo de frâncio, as energias de ionização, tudo. Isso é maravilhoso, sensacional. Né? E é lógico, Bohr ganhou o Nobel por isso. Dúvidas, senhores? Comentários? Ninguém? Vamos fazer exemplos, então, do átomo de Bohr? Deixa eu ver um mais simples aqui. Para dar tempo. Vamos fazer esse aqui, ó. Vou dar 2 minutos para vocês, viu, senhores? Pra gente corrigir. E aí, conseguiram fazer? Calma. Bora? Por mim, pode. Quanto você achou, Isabel? 6,4. Então vamos ver. Olha só, senhores. A figura ao lado mostra os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Olha que legal. Lembra daquela equação que eu te contei? Que é a energia do elétron, né, do átomo de hidrogênio, é menos 3,6 dividido por n ao quadrado. Lembra? Quando você joga aqui, né? Aí o n pode ser 1, 2, 3, por aí vai, né? 1, 2, 3 e por aí vai. Esse
as possíveis energias que o átomo de hidrogênio pode ter. Então, olha que legal. Com esse diagrama aqui, ó, essas diferenças de energia, você consegue encontrar o espectro discreto do átomo de hidrogênio, né? As cores que ele emitia, que ele absorvia, né? Você acha tudo. Olha que legal. E aí, professor? Então, olha só. Como eu te contei aqui no início, qual a energia mínima que o elétron, que o átomo de hidrogênio pode ter? Menos 3,6. Essa é a menor, né? Quanto que você tem que dar de energia para ele arrancar do núcleo? Para ele ter energia zero, né? Quanto que você tem que dar? 3,6. Mas você não deu só 3,6. Você deu 20 elétron-volts. Desses 20, então, o que acontece? 13,6 ele usa para arrancar do núcleo e o resto ele usa para passear. Sacou? Que é a energia cinética dele. Então, a energia cinética dele vai ser 20 menos 13,6, certo? Que dá 6,4. Então, ele perde 3,6 para arrancar e 6,4 para passear. É a energia cinética dele. Muito simples, né, gente? Muito bem, senhores. Já tem lista lá do átomo de Bohr, tá? No Magnus-Sol, pode fazer tudo já, tá? Mas tem um prazo grande para você fazer aí, porque na próxima aula nós vamos ver o próximo Nobel de Física da época, né? Que esse aqui foi em 1921, se eu não me engano. E o próximo Nobel aí que nós vamos ver é o Nobel de Einstein, o efeito fotoelétrico. Beleza? Então, tchau. Oi, Zera. Ansiosa. Então dá. Eu quero ver se até lá você vai ver Interestelar, viu? Vou ver esse final de semana, Fábio. Essa semana eu vi. Pode garantir, te garanto. Quero ver, viu?